Bom dia, alegria, shalom, paz e graça do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, amada do Senhor. Fique firme, fique forte, porque o Senhor é contigo. E se Deus é com você, quem será louco de ir contra você? Então fica tranquilo, fica tranquilo. Lembra do louvor? Pois é. Deus é com você, fique firme, porque Deus ama você mais do que tudo. Ele deu seu único filho por você. Então foi por amor. Amém? Estamos aqui no devocional, capítulo 15 do livro de Primeira Reis. A gente vai ver mais sobre outros reinados, né? A gente viu. Eu achei que a vida de Salomão ela foi muito abreviada, assim, foi muito pouquinha. A ideia que eu tinha do livro de Primeira Reis era que falava muito sobre Salomão. Mas a gente está no capítulo 15 e já tem muito tempo que acabou de falar de Salomão, né? Já está falando do filho, já vai falar do neto, do bisneto, enfim. E a gente vê isso como consequência, né, do que ele fez, da idolatria, do pecado. E eu e você, a gente não pode ter nossa vida abreviada. Precisamos ter longanimidade, né? Precisamos ter dias incríveis na terra que o Senhor nos dá. Então precisamos ouvir e obedecer a Deus, amém? Bom, antes de a gente começar a leitura, vamos orar? Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, amado, querido, lindo, poderoso, cheiroso. Santo és tu, Senhor, nós te amamos, queremos bendizer o teu nome, declarar que tu és o Deus de nossas vidas, que nós não queremos nenhum outro, que nós renunciamos o que tínhamos de idolatria, que nós anulamos toda e qualquer idolatria em nossa vida, porque nós queremos somente te adorar. Tu que és digno, Deus, de toda adoração. Os anjos ficam 24 horas te adorando. Nós também queremos te adorar, Pai. Pai Santo, Eterno, Poderoso, El Shaddai, Elohim, Kadosh, Jeová Rafá, Jeová Tsedkenu, Jeová Nissi, Jeová Jireh. Tu és o Deus eterno, é o Olam, é o Elohim, tu és Chamar. Oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. Grande, grande tu és, Senhor, cheio de poder, de adoração, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nos prostramos a Ti, Deus, nos rendemos a Ti, declarando que Tu tens todo o direito de fazer o que quiser em nossa vida. Nós somos Tuas servas, Tuas filhas, e que se cumpra a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Então vamos aqui para o capítulo 15 do livro de Primeira Reis, que fala assim, é o reinado de Abias, rei de Judá, né? Então a gente falou do reino do norte, a gente vai falar um pouco sobre o reino do sul nesse capítulo. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, lembra que ele era do reino do norte, né? Lá de Israel. Abias tornou-se... Cadê? Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Eu tô com a impressão que eu fiz alguma coisa aqui. Ok. Versículo 3. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Quanto for ao coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os seus dias e a sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. A gente vê, né, que a Bíblia relata assim, Davi errou, Davi pecou, ele fez, né, o que ele fez com Urias? Ele pegou a mulher do próximo, né, que foi Betseba, e ainda mandou matar Urias. Então, assim, a Bíblia relata e não esconde o erro de Davi. Está dizendo que ele foi segundo o coração de Deus, que ele foi fiel a Deus até o fim, mas ele também pecou, ele também caiu. E imagina Deus falando isso de mim e de você, que a gente foi fiel até o fim, que nós simplesmente estávamos ali
com o Senhor, cumprindo todos os seus mandamentos até o final de nossas vidas. Que assim seja uma realidade em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá ver versículo 6. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos, o reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. A gente vê que os reis que tiveram assim idolatria, maldade, pecado, eles tiveram dias abreviados e reinaram pouco, né, sobre Jerusalém. Mas agora terminou essa parte falando do filho Asa. E Asa, eu lembro, foi um rei que também errou, que também teve pecados, mas ele foi um rei que seguia o Senhor, que amava o Senhor, que fazia tudo por amor ao Senhor. Então, o rei Asa é ali uma luz, né, no final do túnel. Depois de seu pai, de seu avô terem feito coisas ruins, ele decidiu seguir o rei Davi, né, que fazia parte, já não sei nem se era tataravô, nem sei mais o que era dele, mas ele decidiu seguir o que Davi fez e não o que os outros fizeram. Então vamos ver aqui essa parte sobre Asa. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Vamos ver aqui. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou os postes e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. E ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que seu pai haviam consagrado. Olha só os feitos de Asa, né? Ele já começou reinando, deportando ali, né, a rainha-mãe, porque era idólatra, tirou os postes sagrados. Ele não eliminou totalmente. Lá na frente a gente vai ver que os reis lá da frente acabam voltando com essas prostituições cultuais, né, porque ainda estão ali naquele lugar. Mas ele fez muita coisa. Ele fez muita coisa, assim, que agradava ao Senhor, né? E ele trouxe para o templo as coisas, os utensílios. A gente vai ver lá na frente também que ele acabou dando esses utensílios como pagamento. Mas, assim, eu falei, né? Errou, pecou, mas ele também fez muitas coisas boas. E ele também teve a oportunidade de se redimir, né? E é isso que eu e você precisamos. A gente erra, a gente peca, a gente precisa assumir nossos erros, assumir as responsabilidades das coisas, assumir nossos atos. Não dá para ficar culpando ninguém, jogando isso para cima de ninguém. Ah, eu fiz isso por causa disso. Ah, eu fiz isso por causa de fulano, eu fiz isso. Não dá para ficar com justificativas, com desculpas, com historinhas. Precisa assumir a responsabilidade para si, entender o que fez e pedir perdão. Bom, vamos continuar aqui com a vida de Asa, né? Versículo 16. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar e nem sair do território do rei Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Bom, uma coisa que a gente vê é que ele não teve paz, né, como Salomão no reinado dele, né, ele teve guerras, ele teve muitas coisas, e ele está agora dando os utensílios do templo como pagamento para Ben-Hadad, para eles terem um tratado de paz. Vamos lá, versículo 20. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Ele conquistou
Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo o Quinerete, além de Naphtali. E quando Baaca soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isentado, e eles retiraram de Ramá as pedras da madeira que Baasa estivera usando com esse material. Asa fortificou Geba em Benjamim e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos, escritos dos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Josafá, olha, esse nome me soa bem, eu acho que foi um rei bom também, viu? Então, aqui contou um pouco sobre a história de Asa. Ele foi um rei muito bom assim, ele seguiu os mandamentos do Senhor, ele derrubou a idolatria do país dele, ele não teve paz, né? Foram muitas guerras e no final da vida dele ele adoeceu e morreu. Vamos terminar esse capítulo aqui, falta pouco. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton. Enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam, Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. E assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo. Destruiu todos de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer. E porque tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. E os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. E no 3º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão, nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Bom, esse capítulo 15 falou sobre alguns reis e eu não quero que você fique confusa, porque fala um pouco sobre os reis do norte, os reis do sul, né? Os reis que governavam Judá, outros reis que governavam Israel, para a gente ver que teve aquela separação, aquela divisão, e que é necessário a gente entender essas coisas que cada um rei fez. E o que eu e você precisamos aprender com o que a Bíblia relata.